Para a glória de Deus, né? Nós fizemos mais um batismo hoje, que o nome do Senhor seja glorificado, que nós possamos continuar, irmãos, trabalhando para o Senhor. A palavra fala que nosso trabalho no Senhor não é vão, amém? Esse ano, como ano, né, do cultivo, nós temos visto verdadeiramente o Senhor abençoar, né, o trabalho das nossas mãos, abençoar aquilo que nós temos colocado, né, diante de Deus, que nós possamos continuar firmes caminhando, amém, com o nosso Senhor. Eu quero ler um texto com vocês, livro de João, capítulo 2. Tem uma palavra bem específica hoje, irmãos. Vou tentar não ser, não me alongar muito, porque minha voz não vai deixar. João capítulo 2, a partir do verso 1. Não vou pedir para vocês levantarem, senão o senhor já vai ficar bravo. Amém? João capítulo 2, podem ficar citados mesmo. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber onde esta viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, o Evangelho e toda a palavra de Deus é sobre Jesus. Amém? Essa palavra não é sobre nós, não é sobre eu e você, é sobre Jesus. Mas quando a gente lê alguns textos da palavra do Senhor, a gente consegue estudar ali e tirar algo para as nossas vidas, e tirar algo para o nosso dia a dia, né? Mas o centro da palavra de Deus, o tema principal da palavra de Deus é Jesus. Amém? E quando eu cheguei aqui, irmãos, pensando ainda nessa palavra, né, o Senhor me fez pensar sobre cada um aqui, porque a palavra diz aqui que o Senhor ordenou que eles pudessem pegar ali potes de pedra, né, e enchessem eles de água. E o Senhor falava assim comigo que nós éramos como esses potes, né? As nossas vidas foram transformadas da água para o vinho. Você que está aqui hoje, a sua vida provavelmente foi transformada da água para o vinho. Muitos passaram por uma enfermidade que talvez o médico falou: ó, você não tem mais jeito não, é só esperar a hora. E Deus foi lá e fez um milagre. Talvez você não passou por nenhum processo, né, na sua saúde, mas talvez a vida que você levava antes, as pessoas olhavam para você e não davam crédito nenhum. Ninguém via nenhuma perspectiva. E hoje, quando as pessoas olham para você, elas podem falar, como tem até esse ditado, né, que você mudou da água para o vinho. Então, quando nós olhamos para a igreja, quando eu olho para a igreja, né, pelos olhos espirituais, nós podemos ver esses potes que um dia tiveram água, mas agora estão cheios de vinho de Deus, estão cheios de alegria, estão cheios de vida. Amém? Porque é isso, irmãos, que Jesus ele faz nas nossas vidas. É essa transformação que Deus faz nas nossas vidas e em todas as áreas das nossas vidas. Jesus não pega nada pronto. Jesus ele não pega nada que é provável, nada que a gente já iria apostar que seria daquela maneira. Jesus ele não pega nada, né, já que você, às vezes a gente olha para as pessoas, a gente tenta já adivinhar o que aquela pessoa vai ser, até onde ela vai conseguir chegar, porque às vezes a gente enxerga um potencial
potencial naquela pessoa ou não. O Senhor Jesus, Ele pega nós improváveis, como eu disse, talvez a medicina desenganou, talvez a família achou que você não ia dar nada, talvez a sociedade achou que você não dá nada, e você está aqui hoje, transformado por Jesus, transformado por Deus. E Jesus chega, amém, nesse casamento, e aquilo ali era muito importante, irmãos. Não era só, vamos fazer um milagre aí para deixar registrado. Os casamentos naquela época, o noivo, ele era responsável pela hospedagem e pela alimentação, amém, das pessoas. E se espalhasse, era motivo de vergonha para o noivo, né, para a noiva, para a família que estava dando aquela festa. E aí Jesus, né, ali talvez no meio da festa, vem a notícia que o vinho acabou. Né? E às vezes nas nossas vidas, às vezes a gente recebe notícias que às vezes são desesperadoras. Notícias que talvez, se forem concretizadas, vão trazer dor, vão trazer vergonha, vão trazer uma situação que talvez nós não queríamos viver. E com certeza o noivo e a noiva não queriam passar por aquela vergonha, não queriam passar por aquele momento. E a palavra, como a gente já leu, diz que Jesus vai lá, fala para aqueles homens separarem, né, aqueles recipientes, encherem-eles de água, e sem fazer nenhum tipo de alarde, sem fazer, né, um mover muito grande. A palavra diz que Jesus ordena que o mestre experimentasse daquele vinho, agora vinho, e o mestre, sem saber de nada, elogiou o noivo. Falou: poxa, você sempre, as pessoas têm o costume, né, de servir o melhor, e depois todo mundo já está cheio, já não está mais aguentando nada, aí vai dando o piorzinho, porque daí ninguém já está mais fazendo questão, e você não, você preparou o melhor para o final, mas mal sabia ele que quem preparou o melhor para o final foi Jesus. Amém. Mal sabia ele que ali dentro daqueles recipientes só tinha água, irmãos. Mal sabia ele que tinha sido ali realizado um milagre. E é esse milagre que muitas vezes o Senhor faz nas nossas vidas. Como eu falei, o Senhor não pega nada pronto, nada provável. Amém? O Senhor não pega nada, talvez, que a gente já desse crédito, que a gente já apostasse. É como esse vinho, né? Jesus pega algo que não tinha talvez nenhum valor e transforma uma preciosidade que sou eu e você, mas não por nós, irmãos, mas porque nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Amém? O que eu estou falando aqui não é sobre nós não somos, né, os bambambãs, é sobre a obra que Jesus fez e tem feito nas nossas vidas. Quantas pessoas aqui, irmãos, né, como eu falei, passaram por situações desagradáveis, por situações que nós não queríamos passar. Talvez um dos últimos testemunhos nossos, se eu não estiver enganado, a nossa irmã Kelly, que está aqui, ó, nos ajudando com os nossos jovens, né, para a medicina. Será onde que essa irmã estaria agora? Mas para o nosso Deus, que faz milagre, que pega o improvável, que pega aquilo que a gente já não está apostando, ela está aqui para a glória de Deus. Hoje nós nos alegramos, né, com mais um batismo, onde a nossa irmã, irmão Diego, a nossa irmã Sibéria e irmão Diego desceram as águas. E onde que isso começou, irmãos? Eu não sei se vocês, a memória de vocês é boa, mas começou lá na vida do Dudu, que talvez a irmã Jaque ouviu do médico coisas que ela não gostaria de ouvir, coisas que, se ela tivesse dado ouvido, amém, ela não imaginaria, a não ser pela vontade de Deus, que ela estaria ali agora com o Dudu no colo. E através da vida do Dudu, através de uma situação horrível, irmãos, que a gente não queria passar junto com essa irmã, que ela passou, Deus tinha um propósito. Deus tem alcançado vidas através do testemunho do Dudu. Deus abriu porta de lares através da vida do Dudu, através da família da nossa Jaque. Porque é assim que Deus faz. É essa mensagem que Deus quer que a gente guarde no nosso coração nesse domingo. Que Ele transforma tudo. E que Ele não precisa de nada. Que Ele não precisa de matéria-prima. Que Ele não precisa do aval de ninguém. Mas o que a gente também precisa entender, que o milagre, ele só vem depois da palavra. O milagre só vem depois que nós ouvimos de Jesus, que nós conhecemos de Jesus.
aquele milagre só aconteceu depois que Jesus ordenou que fosse colocado água naqueles potes. Depois que Jesus ordenou que fosse pego ali uma quantidade e fosse levado até o mestre. Antes de Jesus dar ordem, antes de Jesus falar que poderia pegar aquilo ali, nada aconteceu. Antes daquilo, aqueles potes estavam vazios e o que era água, era água. Mas às vezes nós queremos viver milagres, ver milagres nas nossas vidas, irmãos, sem a palavra. Não tem como, irmãos. Não tem como viver milagres se você não for um apaixonado pela palavra. Não tem como viver milagres, ser transformado, se a gente não tiver um desejo de conhecer a Deus. Não vai ser, irmãos, através de oração, de mover, não vai ser. Isso aí é após. Eu não estou falando, não estou descreditando a oração e nem o mover. Nós estamos aqui, nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo. Nós somos pentecostais, mas a palavra tem que ser prioridade nas nossas vidas. É através da palavra que Jesus vai nos transformando. É através da palavra que nós vamos sendo transformados de dentro para fora. Eu estou discipulando o irmão Johnny, que eu creio em nome de Jesus que logo ele vai estar participando dessa primeira ceia, e eu tenho falado isso para ele: irmão, calma, tenha paciência, eu não estou com pressa, eu não vou te forçar, eu não vou ficar, porque Deus ele vai transformando, irmão, de fora para dentro. É como eu falo para ele, não adianta você colocar uma roupinha bonita e a Bíblia debaixo do braço, como o nosso irmão Caio falou hoje, e ir lá para a igreja para agradar o homem, para agradar a sua esposa. Não, a obra do Senhor, quando ela é feita pelo convencimento do Espírito Santo, ela é completa, irmãos. E é através da palavra de Deus. Nós estamos nos encontrando para falar da palavra de Deus. É a palavra de Deus que está transformando o John. É a palavra de Deus que me transformou. É a palavra de Deus que transformou cada um de nós que aqui estamos. E nós não podemos esquecer disso, porque nós temos ainda muitos milagres para viver, irmãos. Nós temos ainda muitas coisas de Deus, muitos propósitos grandiosos do Senhor para viver nas nossas vidas. E às vezes, nós queremos tudo pronto. Às vezes nós queremos já enxergar ali um milagre. Mas muitas das vezes é preciso obedecer a algo que você não está enxergando o fim. Às vezes é necessário obedecer algo, amém, que você não tem controle da situação. Talvez para aqueles homens ali foi loucura obedecer a Jesus. Como? Vou pôr água aqui, esse cara está louco. Pessoal, a festa precisa continuar, mas precisa ter vinho. A água a gente toma aí, pega da torneira. Para que ainda vou ter esse trabalho? Mas eles obedeceram, irmãos. Muitas vezes Deus vai dar um comando, vai dar uma palavra para nós improvável. Muitas vezes, diante daquilo que você está ouvindo, diante daquilo que está sendo ministrado na sua vida, você vai olhar para a situação e vai falar: Deus, não bate, não casa, mas é desse jeito que Deus trabalha, irmãos. Porque não é do nosso jeito. Não é fácil assim, eu já estou enxergando ali um milagre, então eu creio. Primeiro a gente tem que crer. Primeiro que a gente tem que confiar. E aí a gente só consegue isso através das Escrituras. É a Escritura que vai nos aproximar de Deus, que vai fazer com que a gente confie cada dia mais nesse Deus e fazer com que a gente viva, de maneira firme na presença do Senhor, independente do que nós estamos enxergando. Aqueles homens estavam enxergando água, mas no final, o mestre lá de cerimônia falou que aquele era o melhor vinho que havia sido oferecido naquela festa. Maravilhoso. Às vezes você olha para a situação e fala: Senhor, só o Senhor mesmo. Ou às vezes a gente já nem... Irmãos, na nossa loucura, na nossa às vezes incredulidade e às vezes inconscientemente, a gente olha e acha que nem Deus mais vai dar conta, nem Deus mais vai transformar a situação. Mas nós precisamos confiar, porque esse Deus é Deus de milagre. Aleluia. Coisas fáceis de fazer, irmãos, a gente faz. Coisas que são possíveis, coisas que são, que estão no nosso alcance, se Deus permite, a gente faz, porque às vezes Deus não permite nem isso. Às vezes nem é você que vai fazer o óbvio, Deus vai usar outra pessoa para fazer o óbvio. Mas aquilo que é sobrenatural, aquilo que é milagre, só o Senhor pode fazer. E nós precisamos confiar. E aí, como eu disse, nós precisamos olhar para nós mesmos, irmãos, e ver como que a gente era antes de Jesus ordenar. Como a gente era antes da palavra
vir sobre as nossas vidas. Como a gente era antes do Espírito Santo nos convencer do nosso pecado. Nós éramos improváveis, talvez. Talvez ninguém acreditava. Talvez naquela terça-feira que eu falei para a Sinara, eu vou para a igreja hoje, ela falou, vai lá sofrer. Ou talvez nem vá. Chega na hora e vai falar que não vai. Mas, só ia buscar. Nem buscar porque do lado do pastor. Mas, irmãos, eu não vim por mim. Eu não vim para agradar ela. Eu vim porque algo que eu ainda não sabia o que era queimava no meu coração. Amém. Você veio, não foi para agradar ninguém. Você não veio, porque você achou esse lugar legal. Você veio porque o Espírito Santo te convenceu. Amém. Aquilo que era água se transformou em vinho. Amém. Aquilo que era improvável se transformou em milagre. Glória a Deus. Porque, irmão, você pode olhar para a tua vida e falar assim, poxa, pastor, mas nunca aconteceu nada assim sobrenatural na minha vida. Eu nunca vivi um milagre, eu nunca vivi uma cura, o Senhor nunca abriu uma grande porta para mim. Irmãos, o grande milagre de Deus para nós é nós sermos transformados em nova criatura. Esse é o maior milagre. Então, cada um que está aqui hoje é um milagre de Deus. Amém. Cada um que está aqui, mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo talvez falando, poxa, eu vou lá hoje, mas eu nem sei o que eu vou fazer lá. Você é um milagre de Deus. Você é fruto da transformação do Espírito Santo na mente e no coração do homem. Amém? E assim como aquele mestre ficou abismado com aquilo que tinha acontecido ali, as pessoas também, muitas das vezes, não conseguem compreender o que Deus fez na nossa vida. É essa palavra, amém, que eu quero que você guarde no seu coração. Porque às vezes, irmãos, a gente passa por situações que, como eu disse, a própria situação nos cega. A própria situação nos tira, o entendimento, não nos deixa a gente parar, meditar na palavra, buscar em Deus, uma direção, uma saída, ou pelo menos paz, porque nem sempre eu vou orar e Deus vai falar, não, é por isso e por isso e por isso. Muitas das vezes Deus só vai colocar paz no meu coração e eu vou falar, está tudo bem, porque se o meu coração está em paz, é porque Deus está trabalhando. E o que Deus quer de nós, irmãos, é que cada dia mais nós devemos ser transformados pelo Senhor. Não é só sobre viver milagres, materiais, não é só sobre ser curado, mas é principalmente sobre ser preparado para morar no céu. Amém. A transformação que o Senhor começou na nossa conversão, a gente precisa ter o desejo no coração de buscar esse Deus, para que cada dia mais nós sejamos transformados, para que cada dia mais nós venhamos ser parecidos com Cristo, para que cada dia mais nós venhamos ter essa noiva que Jesus vai nos. Aleluia! Glória a Deus. Nessa caminhada, muitas coisas vão acontecer. Como eu falei na palavra de minha oferta, nem tudo são flores, nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, nem tudo vai dar sempre certo, mas nós temos que aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a olhar, como eu falei, para aquilo que a gente era e naquilo que o Senhor nos transformou, e olhar e falar, realmente é um milagre. Realmente, se Deus fez esse milagre na minha vida, Ele pode fazer vários outros. Não é essa situação, não é isso que eu estou vivendo que vai me tirar da presença de Deus. Não é o fato, como eu falei, de eu não ter vivido um grande milagre na minha vida, que isso não aconteceu. Porque se eu estou aqui hoje, é porque sim, Deus fez um milagre. Deus renovou a minha vida. E não importa, se eu vou ter, se eu vou ser, se eu vou acontecer. O importa é que eu estou sendo transformado para morar no céu. Glória a Deus. Irmãos, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. O grande propósito de Deus nos transformar é para que a gente vá morar no céu. Eu tenho ensinado para os irmãos no discipulado. Essa é a grande preocupação do Senhor. É por isso que essa transformação ela precisa ser daqui de dentro para fora. Ela precisa ser genuína e verdadeira. Amém. Porque o grande propósito é a gente participar dessa ceia. Lá na eternidade, lá no porvir. E enquanto isso o Senhor vai transformando. Enquanto isso o Senhor vai transformando a água em vinho. Enquanto isso o Senhor vai trazendo felicidade para as nossas vidas. O vinho, ele tem essa representação de alegria. Nós precisamos estar alegres na presença de Deus, independente daquilo que nós estamos vivendo, independente daquilo que está acontecendo à nossa volta. A nossa vida tem que ser uma vida de alegria em Cristo Jesus.
várias coisas vão acontecer, como eu disse, várias situações, a gente vai ter que tomar muitas decisões, amém? Mas isso, o Senhor Jesus vai nos ajudar, porque como eu disse, o Senhor não nos chamou, irmãos, para nós sermos envergonhados. O Senhor não faz nada para nos castigar, mas é para nos aperfeiçoar. Mas em Deus, amém, nós somos nova criatura e nós vivemos em novidade de vida, como foi falado lá no batismo hoje. Jesus é a boas novas de grande alegria das nossas vidas. E é esse Jesus que transforma, é esse Jesus que nos molda, que muda as nossas vidas de dentro para fora. Irmão Diego, Deus ele ama muito o irmão, amém? E não é aquele batismo, como eu falei hoje, não é só um banho, é mudança de vida. E quando a velha criatura fica para trás, irmão Diego, muitas coisas ruins ficam lá, porque Deus quer escrever uma nova história nas nossas vidas. Então quando a velha criatura morre, o medo morre junto, as frustrações morrem junto, sabe? As preocupações morrem junto, e Deus vai começar a fazer coisa nova na tua vida. Talvez eu falando assim para você, você vai falar, poxa pastor, não estou entendendo, mas você vai enxergar. Você vai ver um Diego novo, que você vai começar a ver, e depois as pessoas vão começar a ver em você. Não é por você, mas é pelo propósito que Deus tem na tua vida. É por aquilo que Deus quer fazer ainda através da sua vida. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente vai ter que tomar decisões difíceis, mas o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos capacita, irmão Diego, para viver o melhor de Deus, amém? Porque Ele se responsabiliza, amém? Às vezes a gente vai ter que, tomar decisões que vai afetar outras pessoas. Mas como eu falei, o medo ficou para trás. As frustrações, as decepções ficaram para trás. De agora em diante, é você e o Senhor. Amém. Você tem uma família agora, amém, no Senhor. Mas vai ter dia que eu não vou estar com você, a pastora Roselino vai estar com você, a sua mãe não vai estar com você, mas Deus vai estar com você o tempo todo. E você vai ver, amém, os grandes feitos que Ele vai fazer na sua vida. Mas confia e lembra que o medo ficou, as frustrações, as decepções ficaram lá. Hoje à tarde, quando a velha criatura morreu e o novo Diego, amém, ressuscitou para Cristo, amém? E assim, irmãos, que Deus faz nas nossas vidas. Ele nos transforma. Ele não nos chamou para continuar sendo as mesmas pessoas. Ele não nos chamou para continuar vivendo a mesma vida, mas Ele nos chamou para sermos transformados e para transformar vidas. Amém. Nós somos canal, amém, de milagre na vida das pessoas. É por isso que nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. E é por isso, como eu disse, que o milagre, ele só vem depois da palavra. Depois que nós recebemos a palavra, depois que nós entendemos a palavra de Deus, o milagre vem. Porque milagre, irmãos, é para o reino. O milagre é para o povo de Deus, é para ser compartilhado, é para edificar a igreja. Não é milagre para me guardar, para mim e para minha família. E é por isso que nós precisamos ter um entendimento de quem é Deus e dos propósitos de Deus para as nossas vidas, porque nada que nós vivemos é em vão, nada que nós vivemos é para nós mesmos, mas é para o reino de Deus. Não se esqueça, você foi transformado. Amém? Foi gerado um milagre na sua vida. Aleluia. Talvez você não tenha um grande testemunho, como eu falei, de ser curado, de ter alcançado algo, mas no mundo espiritual você já viveu o maior milagre que nós poderíamos viver, que é o milagre da salvação. Nós estávamos condenados, irmãos. A gente não tinha salvação. E Jesus não esperou a gente ser bonzinho. Jesus não esperou a gente se entregar. Jesus nos amou primeiro. Amém. Antes de você pensar em aceitar a Jesus, Jesus já havia começado a transformação. Jesus já tinha um plano para aquele, amém, que como eu disse, talvez ninguém ia apostar, ninguém ia investir. Antes mesmo, amém, de nós estarmos no ventre da nossa mãe, já havia um plano de salvação para mim e para você. E esse é o maior milagre. O maior milagre é nós podermos estar aqui na presença de Deus,
sabe, sem intermediário, sem precisar de nada, somente da nossa fé, da nossa confiança, e poder dobrar o nosso joelho, poder se conectar aos céus e falar com o Senhor, e sentir a presença de Deus, e sentir o Senhor falando conosco, nos abraçando, derramando da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, e não tem milagre nenhum maior que isso. Eu creio que nós vamos ver muitos milagres nessa nossa caminhada, mas não tem milagre maior do que o da salvação. Não tem bênção maior do que nós podemos adentrar a presença de Deus. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração hoje, que você é um milagre. Amém? Amém. Assim como Jesus falou para aqueles homens, ele deu ordem àqueles homens para colocar aquela água ali, e milagrosamente aquela água foi transformada no melhor vinho daquela noite. Um dia o Senhor nos chamou, um dia o Espírito Santo nos convenceu, da onde não era nada, da onde ninguém enxergava nada, o Senhor fez milagre na minha e na sua vida. E não para em nós, irmãos. Vai alcançar os nossos amigos, aleluia, a nossa família, a nossa vizinhança, nosso amigo de trabalho. Basta nós confiarmos que nós somos esse milagre e também somos um canal de bênção na vida de outras pessoas. E Deus vai continuar transformando. Deus vai continuar enchendo vários vasos, amém, dessa água e transformando nesse melhor vinho que nós poderíamos experimentar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus todo-poderoso. Vamos agradecer ao Senhor por esse milagre. Vamos agradecer ao Senhor por nós sermos um milagre, amém? Pela transformação que Deus fez nas nossas vidas. Eu não sei, né, como que você chegou aqui, como que foi a sua semana, o que tem passado na tua cabeça. Muitas das vezes até o inimigo tenta nos frustrar, o inimigo tenta nos convencer que nós não somos nada, que nós não merecemos, né? E às vezes a gente fica triste, fica abatido, fica cansado, mas Deus nos trouxe aqui hoje para nos fazer lembrar que nós somos um milagre. Deus nos trouxe aqui hoje para fazer a gente lembrar que foi Ele que investiu em nós, foi Ele que tocou nas nossas vidas, foi Ele que enviou o Espírito Santo para nos convencer e transformar as nossas vidas de uma vez por todas. Então que você saia daqui confiando, amém? Aleluia. Se você pensou em algo diferente disso, se você ouviu algo diferente disso, é mentira de Satanás. Você é um milagre de Deus, você é um milagre do Senhor. E se prepara, amém? Para você ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa breve palavra, Deus, mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude, Pai querido amado, Senhor amado, a trazer a memória, Pai querido, que nós somos um milagre do Senhor, que nós fomos transformados, Pai querido amado, Senhor, um tesouro precioso, Pai querido, não por nós mesmos, Pai querido amado, mas porque dentro de nós, Senhor, que somos vasos de barro, existe, Pai querido amado, um tesouro, que é o Teu Santo Espírito, Pai querido amado, que tem nos transformado, que tem, Senhor, dentro de nós, Pai querido amado, verdadeiros milagres, Senhor, nas Tuas mãos e na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, continua transformando, continua, Pai querido amado, nos purificando e lapidando, Pai querido amado, para que cada dia mais, Senhor, nós estejamos, Pai querido amado, Senhor amado, em concordância com a Tua palavra, para que cada dia mais nós sejamos parecidos, Senhor, com a noiva, Pai querido, que Jesus há de vir buscar. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que o Teu Santo Espírito, Senhor, queime no coração dos meus irmãos. Senhor, se entrou alguém aqui triste, abatido, Senhor, desacreditado, desanimado, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, vai encorajando, vai fortalecendo e vai convencendo, Pai, que esse irmão e que essa irmã é um milagre, Pai querido amado, é um milagre nas Tuas mãos. Que o Senhor ainda tem propósitos, Pai querido, nessas vidas, que o Senhor ainda, Pai querido, vai fazer muitas coisas, Senhor, através deles. Nós venhamos confiar no Senhor, que nós vamos buscar o Senhor, Pai, através da Tua palavra, através da oração, e cada dia mais nós vamos ser transformados de dentro para fora, cada dia nós possamos ser ainda mais, Pai querido amado, ferramentas nas Tuas mãos, Pai.
Senhor, e assim eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, irmãos. Confia, amigo, Senhor.